Olá galera, tudo tranquilo? Sou o professor Ribamar, estamos aqui com mais uma aula de biologia no nosso canal Ribamar Biologia, um canal para aulas de biologia. Antes de começar a aula, peço a vocês aí que dê o like, e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. A aula de agora é sobre os níveis de organização da vida, ou níveis de organização dos seres vivos. Aí essa foto do planeta Terra, o único lugar onde a gente conhece vida ainda, atualmente, né? E vamos lá. Um organismo é um ser vivo. E aqui eu classifiquei os níveis em níveis abaixo de organismos, até formar um organismo, e o nível que eu chamei de acima de organismo. Vamos lá. Esses níveis, essa organização, começa por átomos, moléculas, organelas, célula, tecidos, órgãos e sistema. Um conjunto de sistemas de um organismo, né, de um ser, forma o organismo. E assim a população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Nós vamos ver cada um destes níveis, né? Como o significado disso aí. Vamos lá, um ser vivo é um organismo. E aqui eu chamei de letra A, só letra A e B, né? A níveis abaixo de organismo e B os níveis acima. Olha os átomos. O átomo, a unidade da matéria, né? A matéria é constituída por átomos. A gente sabe que os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. E aqui alguns exemplos de átomos, né? O hidrogênio, que é o átomo mais simples, né? Que ele só contém um próton e um elétron, ele não tem nem nêutron. Depois o segundo mais simples é o hélio, né? Que tem 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons. São os elementos químicos encontrados nas estrelas, no Sol, por exemplo, né? A grande maioria das estrelas é constituída basicamente por hidrogênio e hélio. Bom, e esses átomos, eles se agrupam formando moléculas. Olha só. Exemplo, a molécula de água, uma proteína, carboidratos, lipídios, enfim, as moléculas que constituem os seres vivos. Essas moléculas vão se agrupar formando organelas. Essas organelas, chamadas de organelas citoplasmáticas, são pequenos órgãos, né? Organela, um diminutivo, presentes nas células. Aqui uma mitocôndria, o exemplo de uma, que é a organela presente nas células dos seres eucariontes, responsável por fornecer energia, é onde é realizada a respiração celular, é uma delas. E a reunião de várias dessas organelas, né, elas ficam dentro de uma, olha lá, células, conjunto de organelas. Não sei se seria a definição correta, eu coloquei essa definição aqui, depois fiquei pensando. Mas pode ser, né? Mas vamos explicar direitinho as organelas aqui. Aqui é a representação de uma célula, a membrana plasmática aqui, e as organelas ficam aqui no citoplasma. Olha o núcleo aqui, e elas ficam aqui no citoplasma, né? Agrupadas dentro da célula, cada uma realizando a sua função. Exemplo de células, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Os eritrócitos, as células sanguíneas, né? Os neurônios, que são as células nervosas, o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, que são os gametas, né? E o zigoto, aqui, ó, que é a primeira célula formada após a união entre o espermatozoide e o óvulo. Bom, células semelhantes em estrutura e em função, elas vão se agrupar formando os tecidos. Nos animais, por exemplo, em nós, por exemplo, a gente temos nós os mamíferos, né? E a gente tem 4 tipos de, os vertebrados, deixa eu ver, anfíbios, tal. Bom, anfíbios, répteis, né? Aves, a gente tem, mas vamos de nós, seres humanos. Nós temos 4 tipos básicos de tecido. É o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular
e tecido nervoso. Esse tecido adiposo aqui, ó, é as células de gordura. É uma parte do tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo é dividido em tecido conjuntivo, propriamente dito, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e sanguíneo. Bom, então o que são tecidos? São um conjunto, um agrupamento de células que possuem estrutura e função semelhantes. Estes tecidos formam órgãos. Olha aqui o cérebro aqui, o tronco encefálico, ó, a ponte e o bulbo. Olha o exemplo, coração, cérebro, pulmão, né? E esses órgãos se agrupam formando os sistemas. Olha aqui o exemplo do sistema digestório. Olha os órgãos do sistema digestório. Boca, a região aqui da faringe, laringe, esôfago. Opa, voltando aqui. Vou voltar. Esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, reto e ânus. E aqui as glândulas, né, que é o pâncreas, o fígado, e aqui tem 3 glândulas, que são as glândulas salivárias, né? São 3 pares de glândulas. Bom, isso aqui, o agrupamento desses sistemas, no caso nosso aqui, ó, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema locomotor, sistema nervoso, sistema urinário, sistema endócrino, enfim, a reunião de todos os nossos sistemas vai formar o que a gente chama de organismo. Esse organismo aqui é complexo, tem todos os sistemas que a gente tem, os tecidos e tudo. Mas esse organismo aqui, ó, olha só que foto boa, ele é uma ameba, é um ser unicelular, é um protozoário. Observa aqui, ó, onde eu estou aqui circundando aqui, ó, passando a seta, o cursor, aqui é a membrana plasmática dessa célula. Ela faz essas invaginações, desculpa, ela faz essas invaginações para capturar alimento e para se locomover no espaço. Está aqui o núcleo da célula e aqui está o citoplasma. É um indivíduo unicelular, é constituído por uma única célula. E esse é o indivíduo pluricelular, como o capim aqui também. São todos indivíduos pluricelulares. A população é um conjunto de organismos da mesma espécie, que vivem em uma determinada área, região, enfim. Olha só, aqui tem várias populações, mas a gente vai se concentrar só nessa população aqui, ó, desses animais aqui, estão vendo? Isso aqui é uma população, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Lembre-se que estamos considerando apenas eles, não esses aqui. Comunidade. Comunidade é um conjunto de organismos de diferentes espécies que vivem numa determinada área ou região. Olha aqui, ó. Aqui tem leão, parece que é leão, leopardo, sei lá. A foto tá meio ruim, mas aqui é leão. Olha lá, zebra, ó, girafa, capim, as palmeiras, mais árvores ao fundo. O capim de um jeito, do outro, fora os invertebrados que vão estar andando aqui, ó, insetos adoidados, pequenos invertebrados, animais rastejantes, enfim. Indivíduos de espécies diferentes formam uma comunidade. Aqui, se a gente for considerar aqui, essa grama aqui, ó, esses indivíduos, as vegetações e os animais que estão aí, a gente também vai ter uma comunidade. Ecossistema. O ecossistema é um conjunto formado, olha só, pela interação dos seres vivos com os fatores não vivos. Os seres vivos são chamados de fatores bióticos e os não vivos são chamados de fatores abióticos, que são fatores químicos e físicos. Olha só nessas duas paisagens, uma paisagem pantaneira e uma paisagem amazônica. Observe aqui, as árvores são fatores vivos, fatores bióticos. São seres vivos. E os animais que estão vivendo aqui, fungos, enfim. Mas aqui, ó, já aqui no rio, a água, tem seres vivos vivendo na água. A água não é um ser vivo. A água é fundamental para que exista vida tal qual conhecemos. Mas não é um ser vivo. Então a água é um fator abiótico.
Outro fator abiótico, a luminosidade, a energia solar. Outro fator abiótico aqui, o vento, o ar, né? O solo. Então, um ecossistema é formado pela junção desses fatores vivos com os fatores não vivos. E o bioma é uma, olha só que interessante essa definição, área do espaço geográfico caracterizada por um conjunto de ecossistemas terrestres, com vegetação, solo e fisionomia típicos, na qual predomina certo tipo de clima. Olha só, nesse exemplo aqui, a savana. A savana é um cerrado onde eu vivo, nessa região aqui de Tocantins, Goiás, parte de Minas, parte do Mato Grosso, parte da Bahia, do Piauí, do Maranhão. É uma região muito grande. A região do Brasil Central, ela é dominada pelo bioma cerrado, o segundo maior o segundo maior bioma do Brasil, né? O primeiro é a Amazônia. O cerrado é um tipo de savana. Olha só, eles têm vários ecossistemas. Você pode ver que num lugar tem vereda, no outro lugar já tem uma matazinha mais forte, principalmente na beira dos rios. E no normal ele tem as árvores bem espaçadas umas às outras, baixas, que dão no máximo 5, 6 metros de altura, não são árvores muito altas, e geralmente com um tronco bem grosso, né, e tortos, né, bem tortuosos. E a vegetação rasteira por baixo. Diferente das florestas tropicais, igual na Amazônia, que são árvores muito altas e próximas umas das outras. Ó, o solo do cerrado, ele sempre tem o jeito dele, ele é um pouco raso em alguns pontos, em outros não. E predomina um certo tipo de clima, né? Aqui na região do cerrado a gente, por exemplo, tem o período chuvoso, duas estações. O período chuvoso, que vai de maio a outubro, né? Inclusive essa aula está sendo gravada no mês de junho, em pleno período seco, aliás, né? Eu falei errado, troquei aqui. O período seco vai em torno de maio, mais ou menos ali de maio a outubro. E o período chuvoso daí a outra parte do ano. Na Amazônia, por exemplo, o clima é bastante úmido, né? Diferente do cerrado nesse tempo seco, que agora, por exemplo, em junho, quando está sendo gravada a aula. Bom, a biosfera é o conjunto de regiões do planeta onde há seres vivos. Olha só, os seres vivos, a maioria habita regiões situadas até 5.000 metros de altitude. E da superfície até 150 metros de profundidade nos oceanos. Mas existem vida nas profundezas do oceano e acima dessa altitude aqui, ó. Ela abrange desde as profundezas dos oceanos até o topo das mais altas montanhas. Só que a maioria vive nesse meio aqui. E aqui as referências da nossa aula, e assim a gente encerra aqui a nossa aula sobre organização geral dos seres vivos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.